Boa noite, pessoal. Hoje eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre programação orientada a objeto no PHP. E aí eu vou trazer um exemplozinho prático para a gente estar assimilando melhor aí como é que funciona na prática essa forma aí de que tantas empresas estão procurando hoje em dia, que é realmente a orientação ao objeto, né? E aqui eu tenho a interface da nossa aplicação, aqui a gente vai estar cadastrando um nome e um e-mail. E todo esse cadastro vai ser através de, a gente vai estar utilizando aqui o PDO e a, e a programação orientada ao objeto, do PHP. Aqui eu tenho a minha pasta, eu vou criar uma pasta chamada classes, e dentro dessa minha pasta classes eu vou conter, né, a minha conexão com o meu banco de dados. Então, aquele meu arquivo de configuração. Apesar de não ser uma classe, né, já vou deixar ele aqui dentro. Eu não criei ainda. Vamos criar aqui. Vou colocar aqui PHPO. Aqui no banco de dados, tá? Eu estou usando o MAMP, porque a plataforma aqui é Mac. Então, vocês estiverem usando o Champ ou qualquer algum outro, tá? Vocês podem estar criando aí a tabela de vocês, o banco no caso de vocês. E aqui eu vou criar uma tabela usuários, com 3 colunas. O ID inteiro, 11, primário e autoincremento. Aquele que eu já primário é autoincremento. Aqui eu vou ter o nome, o achar 255. Aqui eu vou colocar o e-mail também, o achar 255. Tá criado. Aqui é PHPO, que é o meu banco de dados, o nome dele. Fine. Esse nome aí, pessoal, esse aí é a critério de cada um, tá? Só estou configurando essas minhas constantes aí para estar utilizando, mas você poderia estar utilizando qualquer outro nome, né? Meu banco de dados, nome, e assim sucessivamente. Se eu não me engano, deve ser isso aqui. E agora a gente vai começar aqui a criar. Vou criar aqui a nossa primeira classe que a gente vai estar criando aqui. Ela vai ser uma classe abstrata. Não, abstrata não. Não. Primeiro vamos criar a nossa classe, que ela vai ser a conexão com o banco de dados, né? Que vai ser a nossa conexão com o PDO. E depois a gente vai estar criando a nossa classe abstrata, que vai ser o CRUD, que vai ser lá, que vai ser o molde, que vai estar puxando, a gente vai estar herdando lá a herança, né? E outras classes, que a gente vai ter a classe lá de cadastrar o usuário, que ele vai estar herdando, no caso é uma herança da nossa classe abstrata, que será a classe CRUD. Então, em primeiro ponto, nós vamos criar a nossa classe de conexão, que vai ser a classe DB. E aqui eu vou vir require once config.php, deixa eu ir logo salvando, db.php, require only, complicado, né? Require once, aqui minha class db private static instance
Essa forma, pessoal, a conexão aqui é singleton, né? Que a gente vai fazer com que, se já existir essa minha instância, eu não preciso me reconectar, eu não preciso fazer essa nova requisição aí. Então aqui, por isso eu estou colocando ele aqui como ele vai ser nosso método vai ser estático. Esse aqui é o nosso atributo e aqui eu vou ter o nosso método function get instance, que é ele que vai pegar aqui a nossa instância. Aí if, se não tiver setado, né, self instance, por que eu estou chamando esse self com esses pontos? Se fosse normal, por exemplo, um private, e aí eu iria estar chamando ele com this, estaria dessa forma aqui. Opa, aqui. Já que eu estou usando o estático, eu chamo ele dessa maneira, self, e aí eu utilizo esses 4 pontos aí para estar me referindo ao meu atributo. Self instance. E aqui eu vou fazer try exception. Try, então ele vai tentar self instance é igual a new PDO, que aí eu já mostrei isso já lá, tem outro curso no YouTube falando aí, outro curso que fala sobre o PDO. E aqui eu vou colocar meu drive, que é o MySQL, meu host. Como eu configurei as constantes, já posso estar chamando elas aqui. Meu DB name, vou estar concatenando aqui com meu DB name, meu DB user, meu DB password, que aqui é no caso a senha. Esse aqui é minha conexão, aqui é meu drive, aqui é meu host, que é localhost, aqui é meu banco de dados, o nome que está aqui, que é o PHPO, o usuário, que sou eu, DB user, e o DB pass, que está lá. E aqui self instance, e aqui eu posso setar uns atributos aqui, attribute PDO, attribute air mode, PDO air mode exception, aqui self instance set attribute PDO attr default mode PDO fetch object. E aqui eu vou mostrar lá o eixo, né? Se deu algum tipo de erro, alguma coisa, se não conseguir se conectar. E aqui no meu get instance eu já vou retornar return self e a instância, self instance, né? Deixa eu ver se tá alguma coisa. Provavelmente não. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer só fazer novo método estático também. Por que estático? Porque eu não vou precisar estar instanciando sempre minha classe quando eu quiser chamar esse método. E aí eu posso estar fazendo isso diretamente já sem precisar instanciar o objeto, fazer um novo objeto, né? Static function prepare. Aqui meu prepare é meu SQL, né? E aqui return self get instance prepare SQL. Esse prepare aqui ele já vem lá, que a gente já viu no outro curso, no curso do PDO, o prepare.
tá? E aí eu estou colocando ele pelo getInstance para já ficar mais rápido quando eu for chamar só o, por exemplo, o nome da minha classe, que é DB, e aqui o prepare e lá o meu SQL. Tá. Agora a gente vai estar criando aqui, deixa eu só ver se tem alguma coisa. Classe. Mostrou nada. Provavelmente tá tudo ok. Agora eu vou estar aqui criando a nossa classe abstrata. Por que eu vou estar criando essa classe abstrata? Essa classe abstrata nada mais é que o molde. Na verdade, não é o objeto em si, eu só quero pegar os métodos dele, que eu vou estar sempre reutilizando. Como a gente sabe, o CRUD é sempre aqueles métodos de inserir, de ler, deletar, fazer o update, ou seja, as classes, todas as classes, ela tem esses mesmos métodos. Então eu vou criar essa classe abstrata, que ela só vai ser o molde das outras classes, né? Então essa minha classe abstrata, ela vai se chamar CRUD. Primeiramente eu já vou salvar aqui. PHP require once DB. Aqui eu vou mostrar para vocês o porquê que eu estou chamando a minha db.php abstract, que ela é uma classe abstrata, class CRUD, ela extends db, tá? Que eu quero que ela herde o que eu tenho na minha classe db. Então, para ela herdar, ela tem que estender aqui o extends db. E aí eu posso usar dos métodos e dos recursos que eu tenho aqui. Então, primeiro de tudo, eu vou colocar aqui uma classe protegida, protected, que vai ser table, que vai ser minha tabela. Por que protegida? Porque não private, por exemplo, porque o protected aqui eu vou poder, as outras classes, filhos, vão poder herdar o meu protected. Já se for private, não, apenas a própria classe que pode ler esses dados, pode ler o private. Como ele é abstrato, eu quero que outras classes, as filhas, já vejam a tabela, no caso eles possam também setar valores nesse table, eu seto ele como protected. Aqui abstract public function. Aqui é o insert, que é o inserir, e o abstract public function update. E aqui é o id, né? Vou deixar os dois só assim, porque a gente não sabe quais são os campos que vai vir, né, que a gente vai ter que estar inserindo e atualizando das outras classes e das outras tabelas do banco de dados. Então eu vou deixar por enquanto esses métodos assim, e aí depois vou estar mostrando aí como é que a gente vai estar trabalhando com eles. Aqui um public, vou colocar ele como public function find id, que ele vai pegar pelo id, e aqui SQL é igual a select tudo, que é o asterisco, né? Select tudo from this table where id é igual a id. Os dois pontos aqui, para vocês que já devem estar sabendo, vem lá do PDO, daquele outro curso lá, vocês podem estar dando uma olhada, quem não viu, eu recomendo. Aqui meu statement, como eu tinha falado anteriormente, meu DB prepare SQL. E aqui eu estou utilizando essa minha sintaxe aqui, essa minha instrução de SQL, e estou colocando ela já agora aqui no meu PDO. Então eu vou começar a utilizar o bind param, e aqui eu vou ter o meu ID, que vai ser o ID. E aqui eu ainda posso colocar, formar o PDO, isso aqui é um parâmetro inteiro.
Statement execute, vai executar. E aqui eu quero que ele me retorne o statement fetch. Aqui eu vou o meu outro método vai ser o public function find all, que eu quero que ele busque tudo. Select, então select tudo from this table. O statement vai ser db prepare o SQL statement execute, vou executar e vou retornar aqui todos os meus dados. Statement fetch all. E por último eu vou colocar aqui meu método delete, vou passar o id e aqui meu SQL vai ser delete from this table where id é igual a id. Meu statement vai ser db prepare SQL statement find parâmetro id, que meu id eu vou estar passando aqui de novo, parâmetro inteiro, e aqui um return statement execute. Tá, essa aqui é a nossa função de CRUD, tá pessoal? Aqui eu vou chamar o find pelo id, eu quero que ele traga o retorno apenas por um id, no caso. Aqui ele vai retornar todos os dados que eu tenho lá no meu banco de dados, que vai ser o find all. E aqui o delete, que eu vou estar deletando, né, algum registro do meu banco. E agora vamos então criar nossa classe realmente, aí a classe que vai ser a classe de usuário. Então php require once CRUD.php, salvar logo ela aqui como usuários.php, class usuários, extends CRUD. Eu não coloquei ela abstrata aqui porque eu vou estar utilizando, vou estar instanciando essa classe aqui, por isso que ela está aqui normal. Vai ser uma classe que ela vai herdar todos esses métodos que eu tenho aqui. E como eu coloquei abstrato, esses métodos é obrigado ele estar aqui nessa minha classe. Então, primeiro de tudo, eu tenho aqui um atributo protegido, que esse atributo se chama table. Então eu vou colocar aqui table protected. Protected table vai ser igual aqui a minha tabela aqui, usuários. Então, usuários. Opa. Protected de usuários. Posso colocar também protected, ou melhor, private usuário. Aliás, eu coloquei usuário, eu coloquei nome. Usuários, coloquei nome. Private nome e private e-mail. E aí eu só vou poder acessar esses dados nessa minha classe, né? No caso, setar valores dentro dessa minha classe. Então, vou criar aqui meu primeiro método que vai setar o valor para o meu nome. Então, public function set nome. E aqui vai ser o nome. Aí, this nome é igual a nome. Eu poderia fazer várias validações aqui, if e tal e coisa, mas
Vou fazer dessa forma bem sucinta aí, tá, pessoal? Para vocês estarem entendendo o conceito e depois vocês vão estar fazendo sistemas e sites aí bem mais robustos. Mas para deixar algo mais didático e mais simples de entender, eu vou estar fazendo assim o quanto simples possível, porque o foco aqui é realmente que você entenda e comece a utilizar aí nos seus projetos, né? E aqui eu vou estar setando o meu nome, aqui vou estar setando esse meu private vai ser, e o nome lá que eu vou estar recebendo. Public function set e-mail this e-mail é igual a e-mail. Tá, alguém deve estar perguntando por que eu não utilizei o get. Porque aqui eu já vou estar salvando ele em memória e aí não vou estar utilizando ele pelo get. Mas eu poderia estar criando, se eu quisesse retornar ele, eu estaria public function get nome return this nome. Que aí, como ele está salvo em memória, eu já tenho como retornar esse dado. E agora vamos criar aqui nosso método aí. Eu já tenho os métodos de busca única, no caso, find pelo ID, todos os registros, que é o find all e o delete. Então, só estou precisando aqui realmente é o inserir e o update. Então, vamos criar a nossa primeira classe, ou nosso primeiro método, public function insert. Nosso insert ele vai ser o SQL é igual a insert into this table, e lá eu tenho o nome e e-mail e values, que é os valores, nome e e-mail. Statement prepare SQL statement bind para nome, que eu vou colocar meu nome, statement bind e-mail, já foi nome, e-mail, return statement execute function. Aqui agora vai ser o meu update do ID. Vou colocar SQL update this table, que é essa tabela aqui. Na verdade, isso aqui eu não vou nem estar passando esses dados aqui, tá, pessoal? Eu vou estar passando o this nome, que eu vou ter armazenado, e aqui o this e-mail. Update this table set nome igual a nome, e-mail igual a e-mail, ID igual a ID. Aqui meu statement vai ser igual a db prepare SQL statement bind param, que é meu nome, seu desnome, statement bind e-mail this e-mail. Aqui o this e-mail eu estou utilizando porque ele está private aqui, ou se ele tivesse também protect ou public, os meus atributos a gente chama através do this, né? This nome, que
essa é a forma que a gente vai estar setando valores e recebendo os valores aqui que a gente tem setado nesses nossos atributos. São parecidos com variáveis, tá, pessoal? E aqui os métodos, assim, são parecidos também, não são, mas tem uma vaga lembrança com funções, né? Assim, para deixar de uma forma mais clara na cabeça de quem tiver um pouco com a cabeça confusa aí com essas informações. E aqui o mais importante, né, que é o bind parameter, que é o ID. Se eu não colocar esse ID, imagina se eu não coloco o ID aqui, né? Eu tenho um dado, uma tabela com centenas de dados e eu dou um update em tudo. Bronca. Então, na verdade esse não vai ser aqui, esse vai ser direto aqui, que esse eu vou estar recebendo ele, vou estar passando o parâmetro aqui, quero estar recebendo ele por esse parâmetro. Aqui eu vou retornar o statement execute. Pronto, então agora a gente vai deixa eu só ver aqui, vamos testar, né? Não aconteceu nada, então vamos começar agora a testar. Vamos então agora criar o nosso objeto, que vai ser aqui o usuário igual a new usuário. Eu vou colocar aqui a gente poderia já vir aqui, por exemplo, colocar aqui no header PHP e incluir aqui a nossa classe, por exemplo, require once classes, que eu coloquei ele dentro de classes, e aqui usuários.php. Deixa eu só ver aqui, a classe é usuários, isso mesmo, aqui usuários, tá? Aqui eu já poderia estar chamando aqui, já não ia ter nenhum erro. Mas o que é que eu vou mostrar aqui para vocês? Quando a gente trabalha com várias classes, por exemplo, se eu tivesse aqui a classe de post, tivesse uma classe de, deixa eu vir para cá, por exemplo, uma classe que fosse post, outra classe que fosse artigos, outra classe que fosse notícias, e assim sucessivamente. E aí eu ia ter que, toda vez que eu fosse chamar, que eu fosse instanciar meu objeto, eu teria que chamar cada um aqui no require once. O PHP, ele nos fornece um método mágico que é a function auto load. E aqui eu vou colocar class name, que é o nome da minha classe. E aqui eu vou colocar o require once. Aqui é a minha pasta, classes. E dentro de classes, eu vou concatenar com o meu nome da classe, class name. E aqui o ponto PHP. Por que eu fiz isso? Porque na verdade quando eu chamo essa função, esse autoload, ele vai pegar a minha classe, que é usuários, que tem o mesmo nome da extensão, tá? Aqui é usuários, é o meu arquivo usuários, a minha classe usuários. Então, quando eu chamo esse usuários, o método, essa função do autoload mágica, ela passa pelo parâmetro o meu usuários, e aqui eu estou na classe, né, usuários, ele insere aqui e eu concateno com o ponto PHP, ou seja, se eu tivesse aqui post igual a new post, ele já ia saber automaticamente que eu queria o arquivo post.php, ou por exemplo, artigos é igual a new artigos, e aí ele iria saber que é o meu artigos.php, a classe, né? Essa função aqui, ela é muito boa,
quando você está trabalhando com muitas classes. E aqui pronto, instanciei, vamos ver aqui se vai dar algum erro. Não, tudo certo. Então vamos começar. Criei aqui o nosso primeiro objeto, que é o objeto usuário. Então aqui nós temos, vamos para o nosso post action cadastrar. Então eu vou criar uma pequena validação aqui. If e set. Post cadastrar and if. Se eu tiver o post cadastrar, então eu vou querer cadastrar meu nome e meu e-mail. Colocar dentro de uma variável nome é igual a post nome e aqui o meu e-mail, post e-mail. Tá. E agora, quando eu clicar no cadastrar, eu já quero, no caso, inserir os dados no banco, não é isso? E aí, como eu tenho aqui na minha classe de usuário, eu tenho o meu método de inserção, que é o insert, eu vou vir aqui e vou já, por exemplo, posso fazer uma validação if nome foi igual a vazio, e aí eu não return false ou echo digite um nome. Vamos ver isso aqui. Deixar em branco. Que digite o nome, né? E aqui o return false foi que fez que a nossa aplicação não continuasse. Só para repetir aqui, digite o nome, tá? Mas eu não vou fazer essas validações aqui. Essas validações vocês podem estar fazendo aí depois, tá? Isso aí realmente não está nesse escopo aqui. E aqui o que é que a gente vai fazer? Eu quero salvar, né, meu nome e o meu e-mail. O meu usuário está instanciado, então eu tenho o meu objeto usuário. Eu vou utilizar aqui meu set nome, que a gente passou aqui. Esse meu outro método, que é o set nome. E aí eu vou colocar em memória o nome, que vai ser o nome, que ele está como private aqui, mas eu estou tendo acesso através desse método. Então, set usuário, set nome, usuário, set e-mail. Aqui o usuário é insert. Pronto. Com isso já conseguimos inserir o nosso nome e o nosso e-mail no banco de dados através desse o método, que o método o insert, vou colocar aqui, insert, né, que é o de inserir. E aqui vamos testar, fazer uma verificação só. If usuário insert, aqui um echo inserido com sucesso. Aqui até para ficar mais organizado eu vou colocar ele aqui dentro. Esse meu container. Pronto. Aqui vamos carregar o nome Andrew Esteves. Contato, na verdade. Contato. Vamos ver se ele vai funcionar. Inserido com sucesso. Vamos ver lá no banco. Tá aqui. Nome e e-mail. Ou seja,
o nosso CRUD aqui do método de inserção tá ok. Ou seja, toda vez que eu quiser inserir qualquer dado no banco, depois eu podia ter aqui uma meia dúzia de variáveis e aqui eu poderia ter todas as minhas validações, por exemplo, se fosse if nome fosse igual a vazio, aqui eu poderia dar um return false ou setar uma variável de erro com algum nome. E aí fica a critério de vocês, tá, pessoal? Aqui eu só tô colocando aqui para a gente ficar de uma forma mais didática. Depois eu posso estar aprofundando aí com vocês de acordo com as dúvidas que forem surgindo. Se forem surgindo, a gente faz algo aí mais complexo. Mas o objetivo aqui é que vocês realmente fiquem mais confortáveis aí para trabalhar com o PDO. Nosso método de inserção é só isso aqui. Isso aqui, eu chamei isso aqui, eu cadastro no banco, tenho toda a minha conexão e tenho tudo. Se eu tivesse dezenas de outras classes, todas as outras classes iam herdar. Por exemplo, aqui se eu tivesse a de artigo, aqui seria artigo insert. E aí eu iria inserir no banco de dados. Agora vamos fazer deixa eu pilar aqui o update, né? Pela nossa classe aqui, vamos fazer o update. Deixa eu só aqui. Na verdade vamos utilizar aqui o nosso método find all, que aqui é onde eu tenho todos, eu vou retornar todos os meus dados do banco. Vou utilizar aqui esse meu table. E aqui agora a gente vai utilizar o nosso... Deixa eu abrir minha tag do PHP. E aí a gente vai fazer, como eu só tenho um dado no banco, só vai mostrar um. Mas aqui a gente vai fazer o nosso loop, né? O for each, de qual, do nosso objeto. Nosso objeto se chama usuário. Né? Usuário é usuário. Que eu fiz aqui o new usuário. O usuário, e eu quero utilizar o meu método find all, que ele vai estar retornando todos os meus dados as. Aqui vai ser a minha key e aqui o meu value que eu vou estar utilizando para estar retornando aqui os nossos dados. Aqui eu fechar, né? For each, fechar o meu loop. Aqui eu tenho no meu value id, é isso, na verdade eu tenho que dar um echo aqui. Vamos testar logo para ver se está funcionando isso. Deixa eu só salvar. Tem um dado no banco, ele já retornou para mim um 1. Então vamos ver aqui o eixo value nome e o eixo value e-mail. O nome e meu e-mail, ele já está retornando tudo certinho aqui. Vou criar aqui agora os nossos dois botões de ações, né? E o que esses botões de ações eles vão fazer? Eles vão editar, no caso vai ser o nosso método update, né? E o outro vai ser o delete, que a gente vai estar deletando ali do banco de dados. Então eu vou vir aqui um eixo, aqui eu vou ter a minha tag de link, href, vou colocar ele para o index.php, vou passar aqui um parâmetro de ação que eu vou colocar como editar e eu vou passar o meu ID aqui
na verdade, concatenar meu ID com o eixo velho ID. E aqui eu vou colocar editar. Só fechar isso aqui. Na verdade eu coloquei dois eixos aqui e não concatenei com essa outra parte. Vamos fazer um teste. Editar. Tá passando aqui ação embaixo aqui, vocês podem ver. A ação é editar e o ID é 1. Vamos cadastrar outro aqui. Teste. Teste@teste.com. Cadastrar inserido com sucesso. Aqui o meu ID 2 e o ID 1. A mesma coisa eu vou fazer com o meu botão aqui de minha ação aqui de deletar. href, vou passar para o index.php e a minha ação vai ser deletar. E o meu ID vai ser velho ID também, aqui, deletar. Posso colocar também aqui, que eu gosto de fazer isso para ficar uma confirmação, um JavaScript, né, de confirmação, um clique, ele vai return, deixa eu vir mais para cá um pouco, confirm, e aqui eu posso colocar para ele pular isso aqui, deseja, tá, deixa eu ver aqui como ficou, pronto, coloquei aqui para ele escapar essa minha aspa dupla, né, que eu quero que essa aspa duplas aqui fique no meu return conforme do JavaScript. E aí eu vou salvar, vou ver aqui o que é que ele vai acontecer, se ele vai me dar algum erro. Se eu apertar aqui deletar, ele deseja deletar, não, eu não tem nada, não é nada me retornado aqui. Se eu apertar deletar, ok, aqui eu já tenho a minha ação com os meus parâmetros de deletar e de ID. Vamos agora fazer, né, o nosso update, né? Vamos atualizar o nosso dado do banco, né? E para fazer isso vou fazer o seguinte, vou copiar isso aqui, vou fazer uma nova verificação, essa verificação eu vou deixar aqui, vou abrir uma nova tag de PHP, colocar if e set post atualizar, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, não, deixa desse jeito mesmo, vou ter que fechar essa tag aqui e vou abri-la novamente aqui, calma, porque eu vou querer utilizar mdiff, porque eu vou querer utilizar esse formulário. E esse formulário ele vai possuir aqui o name atualizar, que eu vou estar pegando ele aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto. Na verdade é if set. Eu vou pegar o get, que eu quero pegar a minha ação. Get. Ação. E get. Ação. For igual a editar.
quero que ele entre aqui. Carregar, editar. Tá aqui, ó, o formulário de cadastrar. Vou colocar aqui. Como eu coloquei ele muito em cima, vou colocar ele aqui mais embaixo. Não, vou deixar ele desse jeito mesmo aqui, tá, pessoal? Como é apenas uma... Não vou tirar. Ficar um negócio um pouco mais organizado. Vou deixar ele em cima desse. E vou mudar o nome aqui para atualizar. Pronto. Aqui atualizar. Sendo que no meu atualizar eu já quero conter aqui, né, os meus dados, no caso de nome e e-mail. Então eu venho, eu posso fazer o seguinte aqui também, vou colocar dessa forma que fica mais simples, tá? Para vocês estarem testando aí. E aí eu não vou querer apresentar esse meu formulário. Vou fazer o teste. Pronto. Se eu tiver no atualizar, ele não vai mostrar. Se eu tiver aqui, ele está no cadastrar. Editar, ele está mudando aqui. Então, mas na verdade eu quero mostrar os dados que estão lá. Então eu vou chamar o meu usuário. E o meu usuário, o que é que eu vou conter, né, nesse meu usuário? Eu vou ter que, eu preciso, né, do ID dele. Então eu vou pegar aqui o meu ID, que eu estou passando lá por parâmetro, pela minha URL. Fazer um cast aqui para ele ficar inteiro, caso ele não me venha inteiro. E aqui o ID. E aqui eu vou trazer, por exemplo, o resultado, né, que vai ser o meu usuário, find ID, que é esse nosso outro método aqui, que é o find, que ele vai chamar apenas por um ID, que ele vai estar chamando aqui quando eu selecionar lá, vai ser apenas um. Então, ele já me retornou aqui o resultado. Então, eu para apenas colocar ele aqui dentro, não preciso fazer mais nada, além de echo resultado, nome, e aqui também o velho PHP eixo resultado e-mail. E aqui a gente pode testar. Tá aqui meu nome, tá aqui meu nome e meu e-mail, tá? E assim vocês veem que já fica bem mais prático. Por quê? Porque aqui o meu objeto eu estou só apenas chamando os meus métodos. Eu estou precisando reescrever tudo isso toda vez. E se eu tivesse dezenas de classes, eu só iria realmente, todas as vezes que eu fosse salvar, eu só iria vir aqui fazer o procurar o resultado find. E assim sucessivamente. Agora vamos atualizar, no caso, os dados. Aqui eu posso até colocar um input hide nesse meu formulário, que aqui a gente colocaria, vai colocar na verdade ID velho, nosso ID, né? Eixo resultado ID. E aqui a gente pega o nosso nome de ID. Aqui eu vou fazer um PHP, abrir nossas tags. Aqui eu vou colocar o if set. Agora eu vou querer o meu post de atualizar. Se ele vier atualizar, eu vou querer aqui, ó, atualizar, que ele pegue esses dados. Então o meu ID vai ser post, o ID, o meu nome, post, nome, e o e-mail vai ser post, e-mail, tá? E agora eu vou salvar aqui em memória. Então, usuário set nome, que aqui é de acordo com as minhas requisições, tá, pessoal? Cada vez que o PHP vai, que a gente faz aqui uma ação, ele faz uma requisição.
Ou seja, toda vez eu estou salvando aqui em memória aqui esses novos dados. Então, usuário, na verdade aqui não é nome, aqui não é ID não, aqui é nome. Usuário 7 e-mail, aqui o e-mail, e aí eu vou agora apenas fazer meu update. Então, usuário, update, no meu ID, que é isso aqui. Só para a gente ver lá se ele funcionou, né? E dar um eixo aqui atualizado com sucesso. Só para ele mostrar aqui pra gente, dar um retorno aí. Então tem o meu ID e aqui eu vou colocar Andrei 1. Vamos ver se ele atualiza. Atualizado com sucesso, já tenho aqui o Andrei 1. Se eu vim aqui apagar, só colocar Andrew, só o Andrew. Se eu vim aqui tirar o contato, posso colocar aqui andrew@ashley.com.br, atualizar dados, e aqui ele já está funcionando do jeito que a gente pretendia, tá? Então agora, para finalizar, vamos ao delete, né? E aqui eu vou abrir uma nova tag de PHP e vou colocar if e se tiver setado lá na minha URL o parâmetro de ação e esse meu parâmetro get de ação for igual a deletar, eu vou querer, se for aqui, deixa eu ver se é deletar, coloquei deletar, eu vou fazer só, vou pegar o meu ID get ID e vou colocar aqui usuário delete ID, só para a gente continuar aqui com o nosso, se for deletado mesmo, eixo deletado com sucesso. Beleza? Vamos agora testar aqui. Vou até tirar todos esses parâmetros da nossa URL. E aqui vamos testar com o teste 2. Deletar. Deseja deletar? Sim. Deletado com sucesso. O nosso usuário de teste já não consta mais aqui nos nossos registros. Tá? Espero que tenham gostado. E é isso aí, pessoal. Estudem. Que tem muito material bom na internet, muita coisa boa. Qualquer dúvida que surgir aí, manda um e-mail, entra em contato aí que eu vou tentar ajudar o possível. Vou disponibilizar todo esse código, tudo isso lá no meu GitHub. E meu GitHub é vou mostrar aqui para vocês, GitHub. Esse aqui é o meu GitHub, tá? E aí eu vou colocar aqui um dos repositórios, como tenho já o do outro do curso do PDO, que eu fiz esse curso anterior, com todos os arquivos aqui para vocês estarem baixando aí, estudando e assim, utilizarem da melhor maneira que acharem necessário, que precisarem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e é isso aí, um grande abraço.